Quais são os seus pensamentos sobre secessão e municipalismo? Secessão do... Separação do... Dos estados, cada estado do seu país. Eu acho que se o Brasil se dividir, a nossa situação... Puxa um pouquinho o microfone. Ah, perdão. Eu acho que se o Brasil se dividir, a nossa situação vai ficar... Bom, a velha máxima é dividir para conquistar, né? Você imagina o Brasil dividido em vários países, ainda vai ter país aí que vai... Aqui em São Paulo ainda vai ser um pouco melhor, mas imagina o norte e o nordeste do país. Isso aí vai ser... Tem região do Brasil que vai ficar pior do que a Nicarágua, do que El Salvador, do que Honduras, Guatemala. Será que eles não conseguiriam vencer? Será que não é o peso da federação que faz eles continuarem atrasados em relação ao resto do país, economicamente falando? Pelo contrário, eu acho que a existência da federação garante, até certo ponto, né, uma perspectiva econômica para esses estados mais pobres do Brasil. É que aí eles mudam a tática de adquirir mais recursos eles têm um incentivo por continuar subdesenvolvido. Porque quanto mais subdesenvolvido é o estado, mais dinheiro a gente dá para ele. Então, se você quer adquirir o máximo de recursos vindo da federação, é melhor para você parecer ser o patinho feio dos estados. Mas eu acho que vários estados nacionais, eles são meio inviáveis economicamente, sozinhos. Por que seriam inviáveis, assim? Será que o Nordeste não poderia se desenvolver produtividade ao ponto de ser independente? Eu acho que poderia, ou o Nordeste, ou o Norte, ou o Centro-Oeste. O problema é o seguinte, de onde viria o capital, né? Porque o desenvolvimento capitalista depende de capital. É o grande problema. São Paulo e o sudeste do país é mais desenvolvido porque aqui houve uma grande concentração de capital. Por exemplo, quando o Brasil foi independente, foi canalizado naquela época em detrimento de outros estados. Por exemplo, quando Dom João VI veio para o Brasil, a Bahia, Pernambuco eram mais desenvolvidos economicamente, produziam mais riqueza do que os estados do Sudeste. Então, como Rio de Janeiro era a sede da monarquia, eles canalizaram recursos para desenvolver, né, a sede da monarquia, através de impostos. Isso aí gerou várias revoltas, né? 1817, 1824 e tal. Mas aí a situação foi se invertendo. Num dado momento, você tem aqui a questão do café, que era como quase tirar ouro das árvores. Era uma coisa... Naquela época, no começo do século XX, depois do petróleo, o café era a coisa mais rentável que existia no mundo, para ter uma ideia. É como se o estado de São Paulo tivesse uma enorme produção de petróleo. Para você ver como as drogas sempre foram um papel fundamental no desenvolvimento de uma nação, né? Não, no Brasil, o Brasil teve muito comércio com esse tipo de produto. O café, ele só tem esse valor porque ele tem a propriedade de deixar você mais ligadão. É uma droga. É, né? Uma droga, exatamente. Só que é uma droga normalizada. É uma droga, né, de baixa intensidade. Isso daí permitiu uma acumulação de capital grande no Sudeste. Então, por exemplo, hoje, a indústria de São Paulo continua sendo a maior parte da indústria nacional. Se você tomar São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mas, por exemplo, o Nordeste podia ser um polo de desenvolvimento de energia limpa. Lá tem muito sol, muito vento, muita praia. Mas isso daí tem vários portos isso lá. Não permite, né? Então, quem não permite, né? Não é a própria federação que não permite, não é o próprio do jeito que as coisas são construídas. Porque se a gente tem mandado mais dinheiro para os estados do Norte e Nordeste do que para o Sul, em termos do que é arrecadado em cada estado, na esperança de que, eventualmente, os estados do Norte e do Nordeste possam desenvolver ao ponto de serem competitivos com os estados do Sul. Só que, por mais que a gente tenha implementado isso, o resultado não tem sido esse. Muito pelo contrário. Os estados do Sul continuam se desenvolvendo a passos mais largos e o Nordeste continua ficando para trás, né? Precisaria ter uma indústria, né? E você teria que ter uma inversão de capital.
Ou é o capital estrangeiro, que não está investindo na produção de indústria no Brasil, quase. Nem a China? Nem mesmo a China está investindo desse porte aí. Ou o Estado ou os particulares. Os particulares não investem. Não quase. acreditam, né? Os bancos não financiam projetos industriais. Eles só dão dinheiro para quem já está estabelecido no mercado. Então, quer dizer, de onde viria o dinheiro? Esse que seria o problema. Faz sentido. Talvez um banco público, né, do próprio Mas Estado. o banco público ele vai ter dinheiro porque o dinheiro vem do Sudeste, não do Nordeste. O Nordeste, para a gente ter uma noção, é que, como o pessoal fala muita coisa estranha aí, né? A gente perde a noção das coisas, mas o Nordeste concentra 53% de todos os miseráveis do Brasil. O Nordeste é menos de 1/4 da população nacional. E 53% de todo o pessoal miserável que está no país, metade está lá. É um problema grave, né, de desenvolvimento econômico, assim. E a situação não tem sido favorável a eles nesse sentido. Não tem sido. Por isso que eu, às vezes, sinto que era melhor eles só se falassem, deixa que a gente cuida de nós mesmos. Obrigado pela ajuda aí. Mas não está ajudando muito, tá ligado? Eles não têm o recurso, né? Esse que é o problema. Você vê, o governo federal, o Lula, por exemplo, construiu a hidrelétrica de Belo Monte. Terceira maior hidrelétrica do mundo. Aí o pessoal não queria que ele construísse, mas é um fator fundamental de desenvolvimento. Energia sustentável, barata. Mas quem que vai investir? Porque isso aí é muito dinheiro. Sim. Tem que ser o Estado Nacional. O Estado tem dinheiro. O Nordeste não teria dinheiro para fazer isso aí. Pode crer. Mas não tem justamente porque toda a grana é jogada para Brasília para eles distribuírem da forma mais... Não é assim, não. Quem paga mais impostos são os estados mais industrializados, mais desenvolvidos. Mas todos os impostos pagos pelos estados ocorre uma centralização desses recursos na mão de Brasília, né? Tudo bem, mas o investimento federal ele é muito maior fora do Sudeste, principalmente fora de São Paulo, do que em São Paulo. A gente pode ver isso no seguinte. Se você vai... Aqui em São Paulo, por exemplo, as estradas estaduais elas são melhores do que as federais. E o estado de São Paulo todo tem uma rede de estradas estaduais. Mas os outros estados não é assim. As estradas são federais. Uhum. Porque o investimento de capital é superior ao que eles podem fazer. E, inclusive, as estradas federais foram construídas com dinheiro que vem dos estados mais desenvolvidos. Que a grande arrecadação, você imagina, São Paulo, só a grande São Paulo tem 22 milhões de habitantes. E é o centro econômico do país. Você imagina quanto imposto que não se arrecada aqui? Sim, sim. Aqui realmente gera-se o dinheiro. Houve a centralização do mercado aqui, né? A maior parte não vem para cá de volta. Pois é. E o fato dos estados terem isso, essa vantagem, ou seja, dinheiro que eles não produzem indo para eles, deveria retornar, logicamente, em um desenvolvimento mais rápido deles do que dos outros estados. O fato disso não acontecer é uma evidência de que no caminho do dinheiro há uma pedra, né? Há uma pedra no caminho do dinheiro. Com certeza. Então... A pedra são os bancos, porque no ano passado, 54% do orçamento federal foi parar nos bancos. Com pagamento de dívida. Essa dívida aí, né? A gente não podia ser legal se a gente pagasse ela logo, né? Ou não pagasse, decidisse que não vai pagar. Né? O problema é que aí o backlash internacional é gigantesco, né? Porque muita dessa dívida é internacional também. Mas você imagina quanto que nós não estamos sofrendo por causa disso? Mas a gente vai sofrer bastante quando a gente fizer isso, entendeu? Ninguém vai emprestar. A gente pode esquecer dinheiro internacional entrando no Brasil. A gente teria que descobrir um jeito de financiar o desenvolvimento do nosso estado só com o dinheiro nacional, de alguma forma. Mas o Brasil é um país rico. Esse que é um problema também. Mas ele é rico pelo comércio exterior que a gente faz, né? Tudo bem, mas ele é rico. Ele tem muita coisa. Vai ser o comércio exterior. O Brasil não é a Bolívia, que é um país que está aí caindo aos pedaços. Mas o nosso desenvolvimento tecnológico é baixíssimo. Tipo, se a gente quisesse desenvolver a ponto de competir com o mercado externo, a gente teria que ter a tecnologia deles, porque desenvolver tudo daqui do zero
A gente demoraria o mesmo tempo que eles demoraram para desenvolver, né? Não sei, não. O Brasil, ele não é um país tão atrasado tecnologicamente. O Brasil, eu diria que é um dos países ditos pobres, é um dos mais, não é que é justamente o mais desenvolvido tecnologicamente. A gente não tem sistema de inteligência artificial sendo desenvolvido aqui, a gente não tem fábrica de microchip, a gente não tem indústria de robótica. A única coisa que o brasileiro faz é alimentar os outros, pô. A gente é bem fraco tecnologicamente falando. Não, o Brasil tem uma indústria muito grande. Qual que é a empresa de mídia digital brasileira que é global? Não, mas aí não tem, né? Então, aí é não isso que tem eu tô geral, falando. mas aí não tem. A China tem o TikTok, por não é só exemplo. o mas a China é um governo muito centralizado, né? O governo brasileiro é uma nulidade. Sim, mas eu consigo falar que a China é um país que está desenvolvendo tecnologicamente ao ponto de competir com os Estados Unidos. Tá, mas Já o Brasil... Você vê uma coisa, o Brasil produz quase tudo que seria necessário para uma vida das cavernas. Uma vida moderna. A gente não produz microchip, pô. Como a gente não teria computadores. O Brasil produziria isso daí. Tem muitos países que não produzem microchips. Sim, exato. Por isso que a Taiwan é tão disputado pela China, porque eles têm a tecnologia, não é todo mundo que tem a capacidade de produção de microchip em larga escala. Tá, mas e desenvolver isso não é do dia para a noite, não é fácil. Se você tem uma estrutura, né, de técnicos, engenheiros, etc., grande, como o Brasil tem, você tem condições de desenvolver isso aí. Você não viu que o Brasil tem uma base de lançamento de satélites que entregaram na mão dos norte-americanos? Alcântara, se diz? Quantos países têm isso daí? São poucos no mundo todo. Sim, só que a gente estava comparando meio por baixo aí, né? Mas estava desenvolvendo tecnologia própria. Estava desenvolvendo um submarino nuclear. Em questão de aeronáutica, a gente tem a Embraer, que é uma grande indústria empresa. aeronáutica. A maioria dos aviões domésticos que são usados nos Estados Unidos são projetados no Brasil. Né? A indústria de armas brasileira. Estava conversando com um amigo aí recentemente, ele falou, o maior fornecedor de armas curtas nos Estados Unidos é a Taurus. É mesmo? Interessante. Domina o mercado norte-americano. De handguns. O maior fornecedor de cartuchos para a OTAN é a CBC, Companhia Brasileira de Cartuchos. Bom saber, né? Que a gente tem capacidade de construir bala e munição. Não, o Brasil já teve indústria de armas, já chegou a ser a 7ª maior do mundo. E os caras que dizem que a Venezuela tem um exército mais forte que o do Brasil? Não, o Brasil é bem mais rico que a Venezuela. Mas em questão de poderio militar, a gente tem a mesma capacidade? Poderio militar é dinheiro, né? Dinheiro e... Tudo bem. Bom, a Rússia sempre venderia pra gente. O treinamento é importante, mas o pessoal militar brasileiro é o maior da América Latina. Em termos de contingente. São mais de 700 mil pessoas. O Brasil não é um país pobre nesse sentido que o pessoal pensa. A gente se sente numa miséria, né? Mas não é assim. Uma coisa interessante, né, que nós estivemos discutindo, está nessa publicação aí, que fala do petróleo, é o seguinte. O Brasil, o pessoal diz, né, os especialistas dizem, que o Brasil teria a maior reserva de petróleo do mundo. Seria o pré-sal ou seria outra coisa? Não. Coisas não descobertas petróleo ainda. da Amazônia, da foz do rio Amazonas, o pré-sal. Mas não fala em tirar petróleo da Amazônia, não. Você vai ser cancelado até a estratosfera da Terra. Eu, por exemplo, sou favorável que o Brasil explore todo o seu petróleo. Não tem essa... Não tem essa de proteger o meio ambiente também não é porque você vai estabelecer lá uma plataforma de petróleo... Vai destruir a floresta. Você vai destruir o negócio, uma né? partezinha ali pequena comparada ao território. Não tem. É bobagem isso daí. Pensar que você não pode fazer nada. E mineração de minérios, de ouro? Também. Eu acho que o Brasil devia ter controle. A quantidade de minérios na região Amazônia é muito grande. Por isso que todo mundo fala sobre preservar a Amazônia. Porque não tira esses minérios aí, não. Deixa a gente tirar no futuro. Não. O governo brasileiro deveria mapear tudo e ter um plano de exploração disso daí. Mas eles estão indo pro oposto. O Lula tá garantindo mais demarcação de terra indígena. Eles deixam aí, eles querem proibir o negócio. Aí aparece qualquer grupo de aventureiros, começa a extrair o minério lá, porque não é difícil de controlar. E como a extração é feita de maneira muito primitiva, isso daí sim
Causa mais impacto ambiental. Por exemplo, o pessoal reclama muito dos garimpeiros que usam aí, eu acho que é o mercúrio, eles usam mercúrio para separar o ouro. E o mercúrio é um metal, né, que vai poluir os rios de uma maneira impressionante. Se você tivesse uma exploração razoável, o estrago seria menor. Poderia ser feito de maneira tecnológica, inteligente, e aí pegaria a parte do dinheiro e distribuiria para a comunidade e assim impediria a necessidade deles de terem que... O pessoal tem essa concepção retrógrada de que você deve deixar lá os índios, né? Como se fosse uma coisa mística. O museu da natureza. O museu da natureza. Primeiro que o índio brasileiro, ele já não é um índio da natureza. O pessoal fala os povos da floresta. Não é assim. Isso é uma população aculturada em diversos graus. Não é aquele índio que comeu o bispo sardinha aqui, isso não existe mais. São 700 mil indígenas, eu acredito, né, na comunidade indígena hoje em dia. Eu acho que não chega a tanto, mas a maioria vive numa miséria espantosa. Nós temos trabalho entre os índios aí no Mato Grosso do Sul, na Bahia, nós temos trabalho aí. O pessoal vive numa miséria inacreditável. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.